Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix, caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 6. Na fazenda do velho Cesário, um homem bruto e ganancioso, a solidão reinava absoluta. Sua família o abandonara sem aviso, incapaz de suportar por mais tempo a brutalidade e a mesquinharia com que ele tratava a todos. Quando voltou da lida naquele dia fatídico, encontrou a casa vazia. A esposa e as filhas tinham partido sem deixar rastros. A dor da perda, no entanto, não o fez refletir sobre seus erros. Pelo contrário, endureceu ainda mais seu coração. Tomado pela amargura e pela revolta, passou a descontar suas frustrações nos poucos empregados que ainda lhe eram fiéis, apesar de mal pagos e constantemente humilhados. Mas até mesmo a paciência deles teve um limite. Revoltados, saquearam a fazenda e partiram, deixando o velho só justamente na época da colheita. O abandono de Cesário tornou-se o principal assunto na cidade. Todos comentavam sua ruína, e o caso ainda era quente quando Ellie retornou para seu encontro com o detetive Hunter. Na noite que Ellie e Hunter investigavam a fazenda abandonada, o velho Cesário recebeu uma visita inesperada. Como de costume, afogava suas mágoas na cachaça, andando de um lado para o outro dentro de casa e resmungando maldições contra aqueles que, segundo ele, o haviam traído. Mas aquela noite era pior do que todas as outras. Mais cedo recebera uma carta do banco informando que sua fazenda seria tomada como garantia da dívida. Sem a plantação de milho, perdida para pragas e descuido, não tinha dinheiro para quitar os débitos. A garrafa de cachaça já ia pela metade quando algo chamou sua atenção. Um movimento rápido do lado de fora. Sombras escuras deslizando pela noite. Seus olhos embriagados não conseguiam focar direito, mas seu corpo todo sentia um arrepio. A criatura o observava das trevas. Para ela, Cesário era irrelevante. Um velho caído em desgraça que, pelo estado lastimável em que se encontrava, não oferecia resistência alguma. Sem se preocupar com ele, a entidade seguiu seu caminho voando silenciosamente até o celeiro, onde armazenava os corpos de suas novas vítimas. Cesário, no entanto, o viu. Seus olhos inchados pelo álcool e pelo rancor capturaram a figura sombria deslizando pelo céu. E então o pensamento lhe ocorreu. O diabo tinha vindo buscá-lo. O medo tomou conta de seu corpo. As mãos trêmulas deixaram a garrafa cair. O vidro estilhaçando no chão sujo. O coração batia frenético e a pouca sanidade que lhe restava esvaiu-se como fumaça ao vento. O velho Cesário não seria mais o mesmo. Ele voou de volta para o celeiro, ainda segurando a garganta, contendo o sangramento. A dor pulsava como brasas vivas, mas sua mente se fixava em uma questão ainda mais urgente. Quem era aquele que o havia atacado? Nunca antes havia sentido uma dor como aquela, uma ferida que, mesmo com sua natureza, levava mais tempo que o normal para fechar. Ele precisava se curar. Depois encontraria aquele maldito e o partiria em pedaços. Do celeiro ele escutava os gemidos e soluços abafados do velho Cesário ecoando pela casa. O miserável gritava, delirando, que o diabo viera buscá-lo. Aquilo o irritava, mas o mantinha vivo por um motivo simples: despistar a polícia. Enquanto houvesse um velho bêbado gritando sobre demônios, ninguém suspeitaria do verdadeiro horror que acontecia ali dentro. Ele teria que suportar a loucura daquele humano um pouco mais. Virou-se então para suas presas da noite. 2 policiais estavam amontoados no canto do celeiro.
O primeiro tremia como um rato encurralado, enquanto o outro, com o queixo e o nariz quebrados, mal conseguia respirar. Ele ignorou o ferido e agarrou o que estava intacto. O homem tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta ao ver a criatura arrancar sua farda com facilidade, como se descascasse uma fruta. A criatura abriu a boca e sua mandíbula se deslocou com um estalo seco. O horror nos olhos do policial se transformou em puro pânico quando viu a fileira interna de dentes pequenos afiados e voltados para dentro, prontos para engolir sua carne pedaço por pedaço. O monstro segurou a cabeça do policial com suas garras e, sem hesitar, a arrancou com um puxão seco. O sangue jorrou como uma fonte, espirrando no chão de terra batida do celeiro. Ele levantou a cabeça ensanguentada, abriu a boca e começou a engoli-la inteira. Sua mandíbula se expandiu grotescamente, seus ossos se movendo como se fossem borracha, abrindo-se além do limite humano. Os dentes internos giravam ligeiramente, ajudando a deslizar a carne e os ossos goela abaixo. A cabeça desapareceu em sua garganta e ele estalou o pescoço, saboreando o momento antes de continuar. Pegou os braços do cadáver, um por um, arrancou-os como se fossem os membros frágeis de um inseto. Mastigou os ombros primeiro, triturando os ossos com um som único e nauseante. As veias e músculos deslizavam entre suas presas afiadas e ele engoliu tudo sem pressa. O outro policial, aquele que estava ferido, observava a cena sem reação. Seus olhos estavam arregalados, mas sem vida. O choque o havia quebrado. Não gritava, não tentava fugir. Apenas assistia, catatônico, sua mente escapando para longe, buscando refúgio em algum canto inalcançável da sanidade. A criatura ignorou seu estado e continuou seu banquete. Segurou as pernas do cadáver e puxou com uma força, arrancando-as da bacia com um estalo grotesco. Levantou uma das coxas e cravou os dentes na carne, arrancando um pedaço grande, que mastigou devagar, sentindo o sabor do sangue que se espalhava por sua boca. Quando chegou ao dorso, agarrou as costelas e, com um movimento preciso, abriu o peito do cadáver como se estivesse partindo um fruto maduro. Os órgãos internos estavam intactos, pulsando levemente, ainda quentes. Pegou o coração e o engoliu inteiro, sentindo a textura macia deslizar por sua garganta. Depois veio o fígado, os pulmões, os intestinos. Nada era desperdiçado. Ele consumia tudo. O banquete durou quase 2 horas. O cheiro de sangue e carne quente impregnava o celeiro, mas não havia restos, nem ossos, nem cartilagem, nada. Ele havia devorado tudo até o último fragmento. Saciado, arrancou os trapos sujos de espantalho que cobriam seu corpo esguio e caiu de costas no sangue acumulado no chão. Permaneceu imóvel, deixando que seu corpo absorvesse cada gota, cada vestígio do líquido escarlate. A pele da criatura tremia, movendo-se em ondas sutis como se algo rastejasse por baixo dela. Então ele começou a mudar. Fissuras surgiram por todo o seu corpo, como uma casca se partindo. As rachaduras se alargaram à medida que ele se mexia, e pedaços inteiros de pele morta começaram a se soltar, revelando uma nova camada de carne escura, renovada e sem ferimentos. Ele se contorceu, empurrando o que restava de sua antiga pele para trás, até que rasgou completamente sua casca, saindo dela intacto. Respirou fundo e abriu suas asas enormes, esticando os braços num movimento predatório. Um grito aterrador escapou de sua garganta, reverberando por todo o celeiro, como um rugido de uma besta faminta. No interior da casa, o velho Cesário se encolheu em um canto, abraçando os joelhos, murmurando preces desconexas. Seu corpo tremia e lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Ele sabia que estava condenado e, no fundo, sabia que o diabo ainda não tinha terminado com ele. A criatura então cavou o chão com suas garras afiadas.
abrindo um buraco profundo no solo do celeiro. Movia-se com precisão e rapidez, como se instintos primitivos o guiassem. Cada punhado de terra revirada revelava um espaço maior, até que julgou a cova funda o suficiente. Com um movimento brusco, despejou ali os restos de sua antiga casca. Fragmentos secos de pele morta que outrora havia sido sua armadura. Não podia deixar vestígios. Qualquer rastro poderia se tornar uma pista para aqueles que o caçavam. Assim que teve certeza de que tudo estava enterrado, ele cobriu o buraco com a terra removida, pressionando-a para que se misturasse ao chão de forma natural. Mas não bastava apenas soterrar os restos. Precisava de algo para mascarar qualquer sinal da perturbação no solo. Seus olhos bestiais então recaíram sobre um dos corpos que restavam no celeiro. A mulher que estava no carro. Arrastou-a com um puxão firme, arrastando-a até o local exato onde havia enterrado sua antiga pele. Quando a jogou no chão, o desespero brilhou nos olhos da mulher. Ela sabia que ia morrer. Tentou recuar, mas seus músculos fracos não responderam. Sem piedade, a criatura mergulhou os dentes em sua carne, rompendo pele e vasos sanguíneos. O sangue quente jorrou em sua boca como um néctar vital, escorrendo por sua língua e descendo por sua garganta. Ele sugou com força, seus olhos revirando em êxtase enquanto a vida da mulher fluía para dentro de seu corpo. Ela tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta quando seus músculos começaram a murchar, sua pele ficando pálida e seca. Quando terminou, o cadáver era apenas uma casca vazia, enrugada como um couro velho. Ele a largou no chão por um momento, contemplando a obra de sua fome, mas ainda não havia terminado. Com brutalidade metódica, pregou o corpo na parede do celeiro, esticando seus braços e pernas como se fosse um troféu grotesco. Os outros corpos ao seu redor já estavam em decomposição, exalando um cheiro pútrido que impregnava o ar. O celeiro agora era um altar de morte, um monumento ao seu massacre. Enquanto isso, Ellie cuidava de Johnny. A curiosidade e a preocupação se misturavam dentro dela, conforme observava o processo de regeneração que acontecia diante de seus olhos. O buraco nas costas dele, onde antes havia um ferimento mortal, ia se fechando aos poucos, a carne se reconstruindo como se nunca tivesse sido rasgada. Ela trocava as bolsas de sangue ao longo do processo, mantendo-o estável e observando cada mudança. Mas o que mais a incomodava era não ter material de pesquisa adequado. Como médica, queria entender melhor a fisiologia de um vampiro. Analisar, testar, comprovar hipóteses. Mas sem os equipamentos corretos, só podia confiar em suas anotações visuais. Com o notebook aberto, digitava suas observações com rapidez, registrando cada detalhe. Tempo de regeneração, padrões de cura e reações no sangue. Então algo chamou sua atenção. Estendeu um pequeno saco de evidências que havia recolhido da rua depois que os policiais fugiram em pânico. Dentro dele estava um material estranho que encontrou agarrado na mão de Johnny. Segurando o saco contra a luz, Ellie analisou a substância. Parecia pele, mas não era humana. A textura era áspera, quase escamosa, e a coloração era de um preto profundo, opaco, sem reflexo algum. Seus olhos brilharam com uma conclusão repentina. Isso só pode ser um pedaço da coisa com que o detetive lutou. Seu coração acelerou. Se tivesse certa, então aquele material era uma pista valiosa. Uma peça concreta do quebra-cabeça que precisava montar. Duquesne trouxe o café da manhã e deu uma olhada em Johnny, certificando-se de que ele estava bem. Seu rosto marcado esboçou um sorriso para Ellie, que retribuiu o gesto. Aquele homem grande e deformado tratava o tão temido vampiro com um carinho e cuidado surpreendentes. Ellie observou Johnny por um instante. Ali deitado na cama, recuperando-se de um ferimento grave, ele não parecia assustador. Pelo contrário, sua aparência era de um homem qualquer,
talvez até mais humano do que muitos que ela conhecera durante sua estadia no hospital psiquiátrico. Quando a noite caiu, todo o ferimento nas costas dele havia desaparecido por completo. Nem cicatriz restara para denunciar o estrago que estivera ali antes. Johnny acordou e se sentou na cama, os olhos pousados em Ellie, que estava absorta digitando no notebook. Com um tom divertido, ele quebrou o silêncio. Andou se divertindo com a minha vulnerabilidade, senhorita Torres. Ellie se sobressaltou. Olhou para ele, agora desperto e revigorado. 2 bolsas de sangue e um dia de descanso foram o suficiente para restaurá-lo. Sem cerimônias, Johnny arrancou o acesso da veia e bebeu o restante do sangue da bolsa, enquanto ela o observava intrigada. Então levantou-se, abriu o guarda-roupa e pegou uma roupa limpa. Ellie fechou o notebook sem desviar os olhos dele. Johnny notou e sorriu de lado. Se outra mulher me olhasse assim, eu ficaria excitado. Mas a senhorita me assusta. Ellie soltou uma risada. Me desculpe, Sr. Hunter, mas sou médica. Tudo em você é curioso. Johnny arqueou uma sobrancelha e voltou a se vestir. Foi nesse momento que notou que ela usava uma de suas camisas. Sua mente voltou à mala que Ellie trouxera. Pequena, repleta de livros e anotações. Quase nada de roupas. Além disso, havia apenas uma mochila, aparentemente, para o notebook e algumas coisas pessoais. O que aconteceu com suas roupas? Estavam sujas de sangue. Duquesne levou para lavar e me emprestou essa camisa. Assim que secarem, eu devolvo. Johnny terminou de abotoar a camisa e disse com firmeza: Hoje vou providenciar roupas para você e o material de legista. Faça uma lista do que precisa. Ela ergueu uma sobrancelha. Não posso ir junto? Prefiro escolher minhas próprias roupas. Vai que você erra o número. Ele riu baixo. Não, de jeito nenhum. Sei seu número só de olhar para a senhorita. E serei mais rápido. Você só iria me atrasar. Ellie bufou, cruzando os braços. Ah, claro. É assim que me agradece depois de tudo. Virou-se para sair, mas Johnny segurou seu braço antes que ela deixasse o quarto. Seu toque era firme, mas não agressivo. Obrigado por me trazer de volta para casa. E por cuidar de mim. Ellie ficou sem jeito, sem saber o que responder. Por fim, disfarçou o constrangimento com a ironia. Não vai ficar mole agora, não é, Sr. Hunter? Johnny soltou uma risada e terminou de se vestir. Ellie saiu e foi para o quarto que Duquesne havia preparado para ela. Era a primeira vez que entrava ali desde que ele o arrumara. Sentou-se na cama e pressionou o colchão, sentindo a maciez. Por um momento entregou-se ao conforto e se deitou, deixando a mente vagar. Sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado desde que conhecera Johnny. De repente, a lembrança de sua irmã na estrada surgiu em sua mente. Mas não era exatamente uma lembrança. Parecia mais uma aparição. Ela estava ali, avisando sobre o espantalho. Ellie abriu os olhos, o coração acelerado. Estou ficando louca depois de tudo isso, murmurou para si mesma. Virou-se de lado, tentando afastar os pensamentos. Pouco a pouco, o sono a envolveu. Hunter procurou por Ellie para saber o que precisava para suas pesquisas, mas foi recebido por Duquesne, que informou. Ela está dormindo. Ficou a noite toda e o dia inteiro cuidando de você. Eu até pensei em dizer que não precisava se preocupar, mas não adiantaria. Ela é teimosa como uma mula. Hunter soltou uma risada com um comentário. Tem razão, meu amigo. Vou procurar o material que ela precisa em algum acidente por aí que envolva a polícia técnica. Deve ter tudo o que ela necessita. Ele fez uma pausa e acrescentou com um leve sorriso. Quanto às roupas dela, vou precisar levá-las. Se tiver 1 centímetro apertado ou folgado, ela vai reclamar por toda a eternidade. Duquesne riu pela primeira vez naquela noite. Sem demora, pegou as roupas de Ellie, colocou-as em um saco e entregou a Hunter, que saiu logo em seguida. Duquesne não era humano.
Ele era um golem, criado por Johnny junto com Cilly para dar suporte quando as coisas ficassem feias. Mas, por mais forte que fosse, não teve tempo de proteger o doutor nem Cilly da morte. Eles foram queimados vivos. No fim das contas, Duquesne só conseguiu salvar Hunter. Mas isso não era um consolo. Os gritos de Cilly ainda o atormentavam nas horas de sono. Sua deformidade era uma cicatriz viva daquele dia fatídico. Uma marca do desespero de Cilly. Nos seus últimos momentos, ela deformou Duquesne para que ele pudesse proteger Hunter do sol e impedir que tentasse ajudá-la. Mesmo assim, Hunter quase morreu. Só sobreviveu porque reuniu forças suficientes para se comunicar com Duquesne através da mente e explicar o que ele precisava fazer. Há tempos não se permitia lembrar daquilo, mas Ellie o fazia lembrar de Cilly. Era uma tortura estar perto dela. O jeito como Ellie o observava, como se tentasse decifrá-lo, era idêntico ao olhar de Cilly. E sua curiosidade incansável, suas deduções afiadas faziam-no recordar do amigo querido, o Dr. Duquesne. Aquele mesmo Duquesne cuja alma agora estava presa no corpo de um golem.